Então, a ideia central, né, é diferenciarmos instrumentos e critérios de avaliação. Então, caso isso não seja conseguido, né, ao longo dessa nossa conversa, então que alguma coisa deu errado, né? Então, esse é o nosso sinal de alerta. Então, bem, avaliar faz parte dos processos de ensinar e de aprender na educação física escolar. Isso implica relações que são didáticas, que são pedagógicas e que são políticas. E tudo isso faz parte de uma amálgama, né? A nossa intenção não é tratar de forma fragmentada de cada um desses aspectos. Então, é necessário revisitarmos constantemente a nossa perspectiva dialógica em relação a essas questões, que são didáticas, pedagógicas, políticas, enfim, fazem parte desse ensinar e do aprender. Geralmente, a avaliação, ela remete mais a algo tradicionalmente da lógica de verificação de aprendizagem, né? Nós entendemos que a avaliação é mais ampla do que isso, ela remete a esse processo dialógico do ensino e da aprendizagem. O que avaliar nessa imagem, né, nessa bela imagem que aparece? Se nós dependemos de uma visão que dependa unicamente do professor, né, de cada um de nós, de um professor, de uma professora, nós poderíamos avaliar algo que aparece em primeiro plano, né, na imagem, esse encontro, né, das águas. Nós podemos focar mais nas águas claras ou nas águas escuras. Nós podemos focar no céu, né, que em parte, né, está mais nebuloso, em outra parte menos. Nós podemos focalizar em uma faixa, né, territorial que aparece ali ao longe. Então, o nosso foco ele está onde? O problema é que tudo pode ser de fato relevante quando nós avaliamos em educação física, mas como que nós, ao mesmo tempo, mantemos essa imagem, né, do todo e temos esses focos? Então, a ideia é que os instrumentos e os critérios permitam-nos esse aprofundamento em detalhes, né, que ocorrem ao longo dos processos de ensino e de aprendizagem, mas sem perder esse panorama ampliado que temos na educação física. Pode passar, por favor? Então, a avaliação, ela é um nó, né, e não é um nó fácil, né, de ser desatado. Pelo contrário, a ideia é que a avaliação ela é o assim chamado nó, o mais difícil de ser desatado, que seria o nó górdio, né? Pode passar, por favor? E esse nó, ele pode assumir diferentes, né, funções, mas ele precisa ser reconhecido, né, como aí um certo entrave, né, um emaranhado de conjecturas, de concepções, de perspectivas, de visões, e que remetem a uma dúvida, né, inicial, de que, olha, é importante desatar esse nó, é importante tentar desatar o nó, já que é muito difícil, né, virtualmente impossível de que ele seja desatado, porque nós temos aí as nossas subjetividades, enfim, mas é importante, né, desatar esse nó, ou em outras palavras, é importante tentar fazê-lo, ou é importante avaliar em educação física escolar. Pode passar, por favor? Então, a avaliação na educação física escolar é um dos nós górdios, né? Aliás, a avaliação na educação, de modo ampliado, é um desses nós. No caso da educação física, talvez seja uma situação mais drástica, né? Mais profunda, porque a educação física, embora seja, né, uma disciplina, um componente do currículo como os outros, mas ela, ao mesmo tempo, não é um componente do currículo como os outros. Então, nós vivemos essa dualidade. Então, nós temos tanto a necessidade de compreender diferentes formas avaliativas, quanto buscar soluções inovadoras, né, que tenham respaldo em práticas bem-sucedidas. E fica uma sugestão também, já antecipando, né, de visitar aí uma animação a respeito desse enfrentamento aí do nó górdio, mas o conhecimento da tradição avaliativa,
ele é criticado pelas teorias educacionais contemporâneas e ele pode ser classificado como sectarista ou positivista, né? Esse entendimento com relação ao avaliar, né? Por outro lado, uma solução, né, pela inovação e com muito cuidado para não cair em modismos, né, com relação à avaliação, precisa ser comprometida está comprometida com entraves estruturais e administrativos, tanto aspectos que são burocráticos, quanto a desvalorização de práticas avaliativas que saem, né, dos parâmetros convencionais, né, outras formas de se avaliar. E o próximo slide, né, então aí são as duas referências, elas fazem parte da referência principal aí do artigo que o Luiz mencionou. Então, avaliar também, nessa perspectiva, é valorizar a educação física, só que na perspectiva dos alunos também, né? Em que medida eles conseguem atribuir sentido e significado e fazem as suas significações a partir das suas vivências, das suas experiências, dos seus pensamentos, né, de todo esse processo, em que medida eles também fazem argumentos críticos que vão na direção do próprio professor ou da própria professora. Neste caso, os questionamentos foram na minha direção, né? E nessa perspectiva, né, nós, né, que trabalhamos com a avaliação, seja ela na formação inicial ou na educação básica, nos mais diferentes níveis, inclusive na educação infantil, que foi inclusive uma discussão que nós tivemos, né, para definir a pauta, reconhecer que esses estudantes dos diferentes níveis, são sujeitos de saberes, e no processo de avaliação eu tenho que pensar nisso. Eu preciso compreender que tipo de relações ele já estabelece com determinados conhecimentos que vão ser questionados durante o processo, ou outros que eles elaboram, numa perspectiva, inclusive, de compartilhamento entre eles. Esse exemplo que eu dei, né, dessa situação de aprendizagem que foi situada, remete a isso. E também o professor e a professora, os professores e professoras precisam criar condições para que esses alunos reconheçam que eles sabem e que eles aprendem, que eles têm condições de estabelecer novas relações para que elas possam ir além daquilo que foi pensado previamente por um professor ou por uma professora. E nesse sentido, né, o olhar, né, de quem trabalha com ensino nessa perspectiva da pesquisa, né, e como o Paulo Freire ele salienta algo muito importante, né, que um dos saberes necessários, né, para um professor, né, para gerar autonomia, emancipação, ter a educação como uma perspectiva política e pedagógica, né, ele precisa ter diferentes olhares, né, então não basta só a minha intencionalidade, né, e eu preciso também pensar nas intencionalidades que os alunos remetem ao currículo que ele está vivenciando na escola, em que medida ele também questiona isso, então ele questiona a avaliação, quando ele faz esse tipo de questionamento para mim, olha, nós fizemos o que você solicitou, né, mas você não antecipou que para nós o significado da luta se remetesse ao momento da queda e ao momento do barulho, do som, né? Eles caracterizam. Para quem, eu dou um exemplo em aula, quando eu trabalho com avaliação, seria uma aproximação do conceito do ser movimentar, essa experiência dos alunos, né? O sujeito do próprio movimento, né? Então, os alunos, nessa perspectiva, eles colocam, ou eles estabelecem coisas que muitas vezes nós professores não pensamos, né? Então, coisas estão nas nossas cabeças, mas não estão necessariamente nas cabeças dos alunos, e elas também não expressam a verdade de um currículo, as verdades presentes nos currículos. E, nesse sentido, né, colocar o aluno na possibilidade dele questionar o próprio processo avaliativo, na perspectiva dele, considerar que eles podem se empoderar durante esse processo, então é preciso ouvi-los. Então esse foi o contexto, isso é a escola, né, uma escola na Zona Leste de São Paulo. Essa situação de aprendizagem, ela remete a um período que eu trabalhei durante 4 anos, com 7 turmas, aí são as experiências, né, que foram vivenciadas das mais diversas. E a luta, se vocês olharem, ela aparece, né, as 3 lutas que eles escolheram estudar durante um período, no caso aí o ano de 2006, foi o sumô, o judô e a capoeira,
né? Isso está dentro de um projeto político da escola. Depois nós escolhemos isso dentro de um planejamento participativo, e os instrumentos e critérios desse processo foi discutido com os alunos e com os pais desses alunos. Então, quando o Luiz for apresentar o instrumento, né, e alguns critérios, eles foram apresentados para a comunidade escolar. Isso ali também, outros, ali do ano 2008, eles estudaram karatê, por exemplo. A avaliação, quando ela é dialógica, né? Isso são falas dos alunos. Essa é uma ex-aluna, né? Ela está aí, a minha, no caso, à direita, que é a Lorena, e à esquerda ela está numa situação de aula de hip hop, que eles estão estudando os diferentes modos e razões de dançar, né? E numa das situações ela menciona que quando você planeja juntamente com os professores, no caso a professora que fui eu, e também compreende os processos avaliativos, isso remete a você poder tomar posse da aula no sentido do pertencimento, e também nas possibilidades de decidir junto, né? Então, ao invés da avaliação ela ser algo punitivo, ou que eu tenho que somente quantificar uma aprendizagem, quando você planeja junto com os jovens as temáticas a serem estudadas, as formas de avaliação, o período que isso vai ocorrer, seja no processo da educação física, seja dentro de um contexto regulador, que são as avaliações externas, né? E isso remete a uma outra possibilidade de pensar a educação, né? Então, eu trouxe esses exemplos assim para nós podermos discutir isso, que a avaliação ela é ainda um nó górdio, mas ao mesmo tempo nós temos que pensar em que medida os sujeitos implicados, eles tensionam, né? E cada um vai tensionar a puxada, né, desse nó para o campo que mais interessa, né? Ou que lhe interessa. E nesse caso, os alunos precisam atribuir o sentido e significado. Por que eu preciso ser avaliado? Por que uma nota precisa ser colocada dentro de um boletim ou dentro de um website? E ele olha aquela nota e ele diz assim, olha, isso representa parte do que eu aprendi, ou parte do que me foi ensinado. Então, é importante que nós saibamos aí que avaliar também na educação física escolar também é um campo de disputa, inclusive dos próprios alunos, né, que vão nos questionar. Por que, então, é importante avaliar na educação física a partir desse questionamento, né? É importante avaliar o que na educação física escolar? E eu gostaria de ressaltar algo para ficar muito bem entendido. A Luciana, ela falou em projeto, mas ela falou no projeto político-pedagógico da escola. É importante não confundir isso com outros projetos que podem ocorrer, né, na escola, que um professor, que uma professora pode realizar, porque essa experiência situada, ela trata de aulas, né? Luciano, vou pedir para você desligar o microfone, eu acho que pode ser melhor. Isso, essa experiência situada, ela trata de aulas, e essas aulas foram realizadas longitudinalmente, né? Ou seja, porque o trabalho da Luciana como professora é um trabalho longitudinal, ele está na carreira, né, de professor. Ela acompanhou essas turmas durante todos esses anos, né, que foram mencionados. Então, diferenciar isso, porque senão pode dar a impressão de que essa avaliação ela se restringe a projetos, né, e não é isso. A ideia de avaliar mesmo nas aulas regulares de educação física. Com essa pergunta, né, é importante avaliar o que, e essa pergunta ela remete a outras perguntas, né, o que na perspectiva de quem, né, na perspectiva do como, para quê, com quais finalidades, enfim. Bem, com relação aos critérios de avaliação, então, tivemos, né, essa impressão do que avaliar, né, os critérios de avaliação, eles têm que ser direcionados para o que queremos avaliar, né, então, o que, né, de fato, queremos avaliar. No âmbito dessa comunidade autônoma de professores e pesquisadores, da qual fazemos parte, os critérios avaliativos, eles consistem na explicitação de condutas, né? É isso que buscamos, né, ao avaliar. Então, embora sejam 10 critérios, né, ou seja, 10 itens, que quantitativamente eles podem resultar em uma nota, né, algo numérico, né, de 1 a 10, algo que pode ser comunicado com certa facilidade, né, para os alunos e alunas, embora seja algo bastante complexo, mas os alunos e alunas conseguem entender isso muito bem, mas o foco é essa explicitação de condutas. Então, as condutas abrangem todos esses critérios. As condutas não estão no critério 1, nem no 9º, no 7º, enfim, elas abrangem tudo isso.
Então, os 4 primeiros critérios, né, eles envolvem algo que se popularizou como relacionado com atitudes. Né? Então, atitudes fazem parte de condutas, assim como outras dimensões. Né? Então, a assiduidade é o primeiro critério a ser avaliado, lembrando que se o aluno não estiver presente, né, não há o que fazer com esse aluno. E isso, para nós, nesse contexto da pandemia do Covid-19, é algo que causa muita reflexão. Né? Como é que o aluno pode estar presente? Né? Olha, nós estamos vivendo essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que estamos, né, temos esse duplo privilégio de estarmos em casa, né, na nossa residência, mas estamos também nesse espaço, né, de convívio, de compartilhar, né, que é esse encontro. Então, tem alunos e alunas, infelizmente, né, as questões estruturais do país em que vivemos, elas não serão resolvidas durante uma pandemia. Né, elas têm que ser resolvidas, enfim, constantemente, né, permanentemente, mas tem questões que não serão resolvidas agora. Por exemplo, a falta de acesso, né, de alunos e alunas, olha, é um problema drástico. Né? Então, como nós podemos lidar com isso? Esses critérios, eles podem ser, então, flexíveis a ponto de nós repensarmos para esse contexto em que vivemos. Então, o primeiro ponto é a questão do aluno e da aluna estarem presentes, né, se fazerem presentes de alguma forma. Isso tem mais dificuldade nesse momento se for de maneira síncrona, né, do que de maneira assíncrona. Por exemplo, essa nossa conversa, né, essa transmissão ao vivo, que é algo síncrono, ela pode ficar disponível para alguém, né, ter o acesso assíncrono, né, posteriormente. A participação objetiva, né, e até aí nós temos a frequência e a participação, né, a presença e a participação. Esses são itens que, na tradição da educação física, são os mais avaliados, né, até de modo informal. Só que essa participação, ela precisa ser diferenciada do envolvimento. A participação, ela tem um caráter objetivo, já o envolvimento, ele tem um caráter subjetivo. À medida que é possível perceber até que ponto o aluno está participando, mas os modos de envolvimento de um aluno e de uma aluna, eles precisam de um aprofundamento maior, de um acompanhamento maior, né? E atitudes específicas que são relacionadas com o que de fato se pretende ensinar de uma aula e qual a expectativa, né, com relação à aprendizagem do aluno em uma aula. Temos também o conhecimento tácito, tá? A ideia de aspectos que o aluno ou aluna já consiga realizar, mesmo que não tenha aprendido com o professor ou professora. O aproveitamento de demonstrações visuais, no caso da pandemia, pensemos em... isso não precisa ser uma demonstração de um professor ou de um colega de turma, né, ali, né, presente naquele contexto, mas pode ser em um vídeo, uma animação, enfim, há diferentes formas de termos demonstrações. E procedimentos específicos que remetem ao que é o conteúdo específico de uma aula. Então, com isso, estamos reforçando que se a educação física prescindir dos conteúdos, o que avaliar tem pouco sentido nesse caso, né? Então, nós não abrimos mão de que a educação física tem algo a ser ensinado, né? Que aí é um outro campo de discussão, e o nosso propósito não é tratarmos necessariamente dos conteúdos nesse momento, mas o foco na avaliação. Mas os princípios, né, organizacionais do currículo, eles estão imbricados. O conhecimento declarativo, né, os alunos, por vezes, conseguem realizar coisas, mas não conseguem explicar aquilo que realizam. Então, esse é um desafio também. A educação física não é um mero fazer que não provoque reflexões, né, e ela provoca essas reflexões. Só que essas reflexões, por vezes, não são solicitadas dos alunos, né, as vozes dos alunos são sequer ouvidas para a elaboração desses argumentos, que a Luciana já chamou a atenção, né, os argumentos a partir daquilo que os alunos elaboram como suas experiências. E o aproveitamento de instruções verbais ou gráficas, que é diferente de demonstrações, né, algo, no caso de instruções verbais, pode ser a partir de algo menos dinâmico, né, de instruções, de algo que precise passar por esse processo de decodificação, né?
E também conceitos específicos. Novamente, quando falamos de algo específico, nós remetemos à especificidade de cada aula, né, de educação física, né, algo específico a ser ensinado. Pode passar adiante, por favor? Então, os instrumentos avaliativos, né, por sua vez, eles podem ser os mais variados, né, e nós temos alguns exemplos, né, que são apresentados também no artigo que foi mencionado. Pode passar. Então, esses exemplos remetem a diferentes, né, possibilidades, que são possibilidades de utilização de espaços, né, que temos na escola, como um laboratório de informática, como a quadra, mas não a quadra simplesmente como um espaço pré-determinado, né, de fazer coisas associadas com modalidades esportivas coletivas. Porque se nós analisarmos o espaço da quadra, é isso que está predefinido ali, né, com as marcações. Mas é possível fazer muitas coisas, né, aprender muitas coisas, ter muitas experiências diversificadas e aprofundadas nesses espaços. Pode passar também. Então, os instrumentos avaliativos, alguns exemplos, né, nós podemos ter na própria chamada, né, então o primeiro passo é não despersonificar, né, os alunos e alunas. Então os alunos têm nomes, né, então além de uma oportunidade constante para nos conhecermos mais, mas a chamada oral ela também pode ser temática, né, então saber algo associado com o conteúdo de uma aula logo no momento da chamada, as vivências, possibilidades de observação e de registro, analisar imagens e vídeos, que é algo que se mantém nesse período, né, de pandemia, com as restrições relacionadas ao acesso, mas é uma possibilidade de analisar imagens e vídeos. Não precisamos, né, de uma pandemia mundial para fazermos isso na educação física, né? De novo, esses instrumentos já foram, né, propostos anteriormente. Rodas de conversa, né, a possibilidade de elaborar um glossário coletivo, investigações situadas a partir das temáticas das aulas, a valorização das argumentações, debates sobre termos, expressões diferenciadas, formas de experimentação, demonstrações visuais. Pode passar, por favor. E podemos ter provas realizadas individualmente ou também em grupos, né? A interpretação de representações gráficas, essas provas em grupo, é possível valorizarmos a participação de cada aluno ou aluna de maneira a termos uma avaliação que valoriza as individualidades. Repare que a individualidade é diferente do individualismo, né? Então é valorizar a individualidade, mas mesmo no trabalho coletivo em grupo. Então isso é algo viável de ser feito. A explicitação e a escuta precisa ser sensível, atenciosa, rigorosa e criteriosa, né? É importante não abrirmos mão, né, do nosso rigor como professores e como professores. Formas de síntese, por meio de tabelas, gráficos, figuras, né, mídias, construção de modelos, maquetes, portfólio, e além do uso de vídeo, e também formas de autoavaliação. Há muitos instrumentos possíveis, mas eles só fazem sentido à medida que os critérios eles são explicitados, que os alunos conhecem, né, esses critérios. É importante que saibam a respeito disso. Nós gostaríamos de colocar para reflexão, né, alguns itens que são assim, perguntas nossas, né, de certa forma, para provocar esse diálogo, mas não significa que nós não vamos tratar de outras questões que emanem aí dessa nossa conversa. Mas, no sentido de avaliar, então, como nós podemos saber mais do que já sabemos? Isso implica tanto professores e professoras quanto estudantes, né? Então, como nós podemos saber mais, né? Como a avaliação contribui para isso? Como nós podemos nos sentir mais seguros a respeito do que nós acreditamos que já sabemos, né? Então, como que nós podemos aprofundar essas certezas provisórias, né, daquilo que nós já sabemos? Avaliar implica explicitar as relações com saberes entre professores e alunos. Implica isso? Então, até que ponto avaliar implica essas relações? Né? Até que ponto as nossas formas de avaliar, nós temos essa premissa? E até que ponto avaliar permite fazer perguntas? Né? Até que ponto nós avaliamos de forma taxativa, né, para
algo normativo, ou até que ponto avaliar nos permite fazer perguntas. E aí é a questão da valorização do erro, né, que nós consideramos algo importante. Né? À medida que ocorrem erros, eles são oportunidades para fazermos perguntas. Pode passar, por favor? Então, a referência, né, do texto que nós utilizamos é essa, como foi mencionado. Né? De novo, é um trabalho, né, que nós compartilhamos a autoria, mas é um trabalho que remete a esse esforço coletivo dessa comunidade autônoma de professores e professoras que pesquisam, né, o seu próprio trabalho, professores pesquisadores. Pode passar, por favor? Então, nós temos esses dois livros que, de alguma maneira, eles se materializaram ali atrás da Luciana, não sei como, que eles saíram aqui da tela e foram ali para trás dela, são coisas que a tecnologia permite, né? Enfim, que são trabalhos aí do grupo de professores pesquisadores que nós valorizamos muito e, basicamente, aquilo que nós tratamos tem nos diferentes capítulos desse livro, em especial nos capítulos que tratam de avaliação, né, em parte também do planejamento participativo. Então, deixamos essa possibilidade de contato, né, os nossos e-mails, e também o desejo de conversar a respeito, né, dessas duas produções, né, bastante queridas por nós.